Raça. Que poderia ser o pai, a mãe, certo? Olha, os passarinhos, eles estão vindo. Aqui tem outro aqui, ó. Ficar perto desse que está na gaiola. Pode ser os pais, certo? Então, o menino entendeu que ele tinha família, que esse passarinho tinha família, e resolveu libertar o passarinho. Aí ele voou, olha, aqui estão os passarinhos que estavam esperando ele ser solto, aqui tem mais passarinho, e aqui termina as nossas cenas. Você pode finalizar a sua história contando mais alguns detalhes para onde foi esse passarinho, como que foi a vida desse passarinho. Então, no livro de língua portuguesa, trouxe alguns passos a serem seguidos para transformar uma história em cenas em história narrativa. Então, o livro trouxe uma sequência. O que, que você ia colocar no primeiro parágrafo, o que, que você ia colocar no segundo parágrafo e no terceiro para finalizar. Então, veja bem, peguei mais ou menos a mesma ideia do livro para vocês reescreverem essa história. Primeira coisa que você vai fazer é criar um título para ela, porque ela não tem título. Depois, o primeiro parágrafo da avaliação, que você vai escrever o texto, tem que descrever o cenário. Onde que aconteceu a história? Onde que se passa a história? Aonde que está o personagem? O que que ele encontra? Então, você tem que contar tudo isso no primeiro parágrafo, certo? Para o segundo parágrafo, você tem que me explicar para onde que ele vai e o que que ele vai fazer. Então, você vai contar para onde que ele foi, o que que ele fez, o que que aconteceu durante a estadia do passarinho na casa dele. E o terceiro parágrafo, o que que aconteceu com o personagem e o que que ele fez finalizando a história. Depois que ele prendeu o passarinho na gaiola, o que que aconteceu, que visitas que ele recebeu e por que que ele soltou o passarinho. Então, você vai escrever, vai ler seu texto, certo? Vai pedir alguém para olhar, para ver aí a sua avaliação, conferir, para você enviar com segurança. Combinado? Se por um acaso na avaliação pedir para vocês escreverem alguma coisa aonde tem linha, escreva, digite um ponto, certo? Uma coisinha só para você passar para a questão da frente, porque não tem que responder nada. Aqui é somente leitura. Agora, o que você vai escrever realmente? Então, veja, em nossas aulas de ciências, estamos estudando sobre os animais. E cada aluno teve a oportunidade de mostrar, não foi? Falar sobre o seu animalzinho de estimação. Coloquei até as fotos no grupo. Cada um que tinha animalzinho pôs a foto, eu coloquei no grupo. Quem não tinha animalzinho falou que tem vontade de ter. Então, você vai escrever um parágrafo sobre o seu animalzinho. Falar como ele se chama, se é cachorro, se é gato, se é peixe, se é passarinho. Se você não tem animalzinho, você vai me contar se tem vontade de ter um animalzinho. E que animal seria esse, certo? Então você tem que me explicar das duas formas. Se você tem o animalzinho, quem ele é, o que ele faz, qual o nome dele, o que vocês fazem juntos. E se você não tem, eu quero saber um animalzinho que você gostaria de ter, se seus pais permitissem, e por que que você gostaria de ter esse animalzinho. Ok? Então, aqui é uma segunda reescrita. A primeira reescrita, você vai escrever aqui embaixo da revisão do texto, onde você vai reescrever sobre as cenas. Entenderam? Então, a nossa avaliação é tranquila. Estou cobrando tudo que nós falamos, estou cobrando tudo que foi trabalhado, foi estudado, até em ciência. Ok? Então, veja bem, agora vocês terão um tempo para fazer, são agora 13 horas e 16 minutos, vocês terão até as 14 horas e 40 minutos para fazer. Terminou, envia para mim e fecha a câmera, fecha o microfone, entra de novo no mesmo Zoom às 14h40, ok? Vou enviar agora a avaliação para vocês. Boa avaliação para todos, certo?
do grupo dos animais que nós vimos aí no capítulo 2 de ciências. Agora nós vamos para algumas perguntas e vamos iniciar o Já Aprendi também. Exemplifique. Então, vocês vão dar exemplos de 3 invertebrados que visitam ou que habitam a sua casa. Vocês vão pensar em mosquitos, pernilongos, minhocas, que mais? Borboletas. Tudo isso são invertebrados e podem estar aí na sua casa, como tem também na minha. Número 17. Todos os animais a seguir são exemplos de invertebrados. Exceto quer dizer, só tem um que não é. Você tem que identificar e marcar. Pode fazer. Vou buscar o livro aí que eu estou sem. Já marquei letra 17. Tia, posso dar minha resposta 16? Pode. Eu Pode ler a coloquei questão 16, Mila. mosquito, libélula e pernilongo. Ok. Tia, na 17 eu coloquei água-viva, girino e lagartixa. Não, água-viva é invertebrado. Eu não quero um que seja invertebrado. Eu quero um que tenha crânio e que tenha coluna vertebral. Todos são exemplos de invertebrados, exceto um. Eu quero que você descubra aquele que é vertebrado. Tia, barata. Pode ler. Tia, o escorpião? Pode ler a sua resposta. Girino. Certo, mas espera aí que a Júlia está lendo, gente. Vamos. Calango, louva-a-Deus e formiga. Certo. Ou algo tem. O único que não é invertebrado desse grupo é o girino, tá? É o único que é vertebrado. É isso que a atividade quer saber. Qual é o que não é invertebrado? Exceto, quer dizer, aquele que não é. Professora, eu não sabia que girino era vertebrado, não. Tem crânio, girino. Será que está certo? Tia, sabia que um dia eu vi um monte Peraí, de Gabriel. girino, só que eu não peguei nenhum, porque eu fiquei com medo. Girino. Tá certo. Na verdade, também porque eu Tá certo. tinha Aqui não dó. tá ficando doida, mas tá certo. Ô, tia, posso ler minha resposta número 16? Pode. Minhoca, pernilongo, cobra. Professora, eu também posso ler minha resposta número 16?
João, você conseguiu acompanhar? Eu vi que você entrou há pouco. É o livro de ciências, viu? Página 58. É porque eu estava perguntando para minha mãe se era reunião ou era prova. Eu já expliquei para ela de manhã que a avaliação foi até às 14h40. Agora já é aula. Certo? Certo? Sim. Professora, eu posso falar minha resposta de novo? Pode. Pernilongo, barata e aranha. Ok. Professora, posso contar uma piada? Não, A minha. pode. Mosquito, formiga e minhoca. Ok. Número 18. Cientistas de todo o mundo têm observado uma diminuição do número de abelhas devido ao uso de produtos agrotóxicos nas plantações de alimentos. Os agrotóxicos matam as pragas nas lavouras, os bichinhos que comem a lavoura, mas também outros animais da natureza, que não tem nada a ver com isso. Que consequências negativas esse fenômeno pode trazer para os seres humanos? Que fenômeno? A diminuição do número de abelhas. A diminuição do número de abelhas pode causar um problema para o ser humano. E está diminuindo o número de abelhas por causa do excesso de produtos, de agrotóxicos, de remédios, que são pulverizados nas lavouras, para evitar a formiga, para evitar o gafanhoto, para evitar pragas que comam a lavoura. Então, uma coisa está acabando com outra situação. E terminar aí com as abelhas, né? Eliminar as abelhas ou diminuir o número de abelhas pode causar problemas na produção do mel, porque não vai ter mel. Eu não entendi essa resposta. Não, e também vai acontecer um desequilíbrio para o ecossistema do mundo, da natureza, comprometendo aí diversidade por causa da polinização. A abelha é responsável por voar de flor em flor, certo? Mila, escuta. Se você ficar me perguntando o tempo todo, enquanto eu estou explicando, você não entende nem seus colegas, porque você atrapalha os colegas ouvirem. Então, espera a explicação, depois você faz a resposta, certo? Veja bem, se a lavoura tem produção e precisa de cuidados para não deixar as pragas acabarem com ela, como as formigas, os gafanhotos, o que mais que pode comer? Borboletas, enfim, larvas, né? Em geral, lagartas em geral. Se matar com produtos agrotóxicos esse tipo de praga, as abelhas também, que são seres invertebrados, são afetados por causa desse veneno, certo? Por causa desse agrotóxico. Então, elas também morrem. Se as abelhas morrerem, se o número de abelhas diminuir, o que vai acontecer em prejuízo para o ser humano? Então, veja bem. Primeira coisa, a produção de mel vai acabar. Responsável pela fabricação do mel são as abelhas, certo? Se as abelhas morrem, não tem mel. Então, eu quero que vocês entendam isso. Primeiro prejuízo de matar as abelhas. O mel vai ser extinto, certo? E a gente precisa do mel. O mel faz parte da alimentação, ok? Segunda consequência, não vai haver polinização. O que é isso? A abelhinha vai de flor em flor e ela vai levando néctar de um lugar para outro, de um lugar para outro, e vai aumentando a diversidade de plantas, porque mistura uma sementinha de uma planta com outra, aí nasce outra, certo? Fazendo polinização e aumentando aí a diversidade de plantas. Então, não pode acabar com as abelhas. É um prejuízo. Então, eu dei 2.
Vocês podem escolher aí um deles para vocês se apresentarem na resposta. Comprometer a biodiversidade, que é a diversidade aí de plantas, por causa da polinização, e também diminuir a produção de mel. O ser humano utiliza o mel na alimentação. Tia, Oi. até que página? 59, 60, depende de como render a nossa aula. Capricha na letra, viu? Tia, não entendi. Eu posso ler minha resposta? Pode ler sua resposta. Agora ouça os colegas, Mila, para você compreender melhor, que eu te dei duas explicações. Tá me escutando? Estou. Tia, mas eu não entendi. Então, agora você vai ouvir a resposta dos colegas para formular a sua. Pode ouvir a resposta dos coleguinhas. Eu não tô entendendo. Eu expliquei 2 vezes. Tá meio pequeno do que o do 20. Amor, Professora, oi? é para fazer a letra A e a B? Letra A e B, da onde? Eu estou no número 1 e no número 2. Na página 59. Eu estou na página 60. Posso falar? E não tem A e B lá. Posso falar a resposta 1? Pode. O ser humano, ser humano, porque ele vive na Terra, porque a gente está fazendo a extinção, porque matam os animais só para arrancar o pelo desses animais e fazer uma roupa. Temos que cuidar da água. Certinho. Tia, Já falou até o que fazer. Pode. A água, porque a água é muito utilizada para a lavagem de animais e os seres humanos. A água é ponto que é o responsável por cuidar do planeta? A água? Olha bem o que você respondeu, Mila. Quem é o responsável em cuidar do planeta? Quem é o responsável em cuidar dos animais, das plantas? Não é a água. Tia, eu Corrige cheguei aí. agora porque a bateria do meu celular acabou. Tá bem. Imagine que um extraterrestre acabou de chegar aqui na Terra. Como que você vai explicar para ele o que é um animal? Ele não conhece. Como que você vai falar para ele o que é um animal? Você vai dar características desse ser? Você vai falar que os animais eles podem voar, eles podem nadar, eles podem ter pelo, eles podem ter pena, eles podem ter escamas, podem rastejar. Como que você vai explicar para um extraterrestre o que é um animal? Falando das características dele, o que ele come, onde ele vive. Podem responder. Que dentro da classificação de animais, eu tenho seres macroscópicos, que são seres grandes, que nós conseguimos ver, por exemplo, a vaca, o leão, o cachorro, o gato, a cobra, a minhoca, o mosquito. E também seres microscópicos, que eu não consigo enxergar, que são os micróbios que estão, os vírus.
certo? Tudo isso são seres que pertencem à natureza e fazem parte da classificação animais. Seres macroscópicos grandes e seres microscópicos, que eu não consigo ver sem a ajuda de um aparelho, por exemplo, sem a ajuda de um... Posso falar a minha do número 1? Pode. Os Telescópio. humanos, porque eles protegem os animais. Porque as pessoas matam ovelhas e vacas para conseguir lã e couro. Ok. Número 2, o que dá para fazer? Como que você vai explicar para um extraterrestre o que é um animal? Se ele nunca viu. O livro também faz umas perguntas que eu vou te contar. Ai, gente. Vamos lá. Conto maravilhoso. As narrativas se passam sempre no passado, característica de um conto, tá? Sempre no passado. Embora o tempo e o local em que os fatos aconteceram não sejam determinados. Exemplo, numa bela tarde de verão, em uma floresta, há muitos anos, em um reino de... São inícios de textos. O livro trouxe 3 exemplos aí, 4 exemplos. Então, numa A gente vai poder ler? não consegue entender os fatos. Não falam os fatos, falam apenas o tempo. Mas o local aqui, por exemplo, é uma tarde, mas é onde? Então, fica indeterminado. Agora, em uma floresta, já colocou o local, mas não colocou o tempo. Quando continua a frase, aí sim, me mostra que é no passado. Há muitos anos. Falou apenas de tempo, mas não falou em que local. Então, são exemplos de início de contos maravilhosos que às vezes dão só o tempo ou só o local e de repente no decorrer da história você consegue compreender o que foi que aconteceu, quais os fatos foram relatados. Os personagens são pessoas, animais, objetos falantes, são seres fantasiosos que se encontram em situações de pobreza, em dificuldade, que geralmente buscam riqueza para solucionar os problemas. No texto Gato de Botas foi a mesma coisa. O patrão era pobre, órfão e precisava mudar a sua vida. Então o gato fala, o gato livro. língua portuguesa. O gato fez muitas coisas no texto para tornar o patrão dele rico. Então, são personagens fantasiosos da nossa imaginação, que não acontecem na realidade. É comum que o conto apresente um antagonista, que é o personagem que se opõe ao protagonista, causando dificuldade. Bom, então, na história do Gato de Botas... língua portuguesa? É. Tia, gente que tem que ler ou você vai ler pra gente? Eu estou lendo. Eu já fui interrompida 3 vezes, mas eu estou lendo. É comum que o conto apresente um antagonista, que é aquela pessoa que se contrapõe ao protagonista, que é o principal, certo? Aquele que dificulta a situação, que há um conflito, certo? Que geralmente podem ser os gigantes, os bruxos, os magos, que podem causar problemas até todo o conto ser solucionado. Precisa de ter um antagonista para causar um conflito. Desse conflito acontece a história que depois vem o desfecho. Mas geralmente são 2 personagens importantes. Aquele que aparece para atrapalhar a história e aquele que faz a história. Ok? Veja, a história é sempre contada por um narrador que pode participar ou não dessa história. Se ele participar, ele é narrador personagem. Vocês já conhecem essa explicação. Se ele apenas observar, ele é um narrador observador. Ele conta a história de longe.
Ele não participa da história. As falas dos personagens são apresentadas entre diálogos e vocês conhecem as normas textuais para um texto que tenha diálogo. É preciso travessão, é preciso colocar 2 pontos, depois vem travessão, é preciso colocar o parágrafo, aí vem 2 pontos para indicar a fala, depois na linha de baixo, espaço do parágrafo e o travessão para haver resposta. Mas também podem ser usados outros pontos, outras normas, entre aspas, por exemplo. A fala do personagem pode vir entre aspas. O nosso modelo padrão que nós fazemos no colégio, que vocês aprendem na reescrita, é sempre com parágrafo, travessão, com 2 pontos, a fala normal de personagens, numa narrativa, certo? Num texto dissertativo. Vejam bem, página 91, crianças. Nossa primeira atividade aí para preenchermos. Existem outras formas de começar um conto, diferentes de Era Uma Vez, que o livro citou na página anterior. Entre as expressões a seguir, marque aquelas que seriam apropriadas para começar o conto O Gato de Botas. Se você colocar pensando que o gato de botas é um animal que fala, então eu preciso pensar no início do texto que condiz com o texto, que tem referência ao texto. Primeira opção, no tempo em que os animais falavam, poderia começar o conto dessa forma? Pois o gato de botas falava. Será que outros animais falavam? Mas era um conto. No conto tem animais fantasiosos, então poderia sim. Em um passado muito distante. Tia, eu acho que o quadrinho 3. Em um palácio encantado. Quadrinho 3. São muitas opções que eu vou marcar aqui, não é uma só, não. Havia um certo rei. Era verão de 1874. Essa opção aqui ficou bem estranha, né? Em um bosque distante. Então, que opções eu poderia usar para começar o conto Gato de Em Botas? um bosque distante. Em um bosque distante? O que mais? Em um passado muito distante. Oi. Havia um certo rei Passado muito em um bosque distante. em um palácio encantado. Em um palácio encantado, mas isso aí geralmente é conto de fadas. Em um palácio encantado. E o conto Em um maravilhoso passado muito não distante. tem a presença de fadas. Tem a presença de bruxa, tem a presença de mago, mas não tem de fadas. A diferença do conto maravilhoso para o conto de fadas é essa, não apresentar a fada. E palácio encantado fala de encantamento, beleza. Então é fada, então não dá para começar. Mas dá para colocar no tempo que os animais falavam. O gato de botas não fala? Sim. Sim. Sim, Em um professora. passado muito distante também. Em um passado muito distante também, pode acontecer. O que mais? Havia um certo rei. Havia um certo rei e em um bosque distante. Havia um certo rei, eu acho que não dá para começar o gato de botas, não. Tia, em um bosque distante. Em um bosque distante, aí dá. Distante. Aí dá, porque foi lá no meio de um lugar simples que tudo começou. Muito bem. Tia, o número 8 aí deu, já sei a resposta.
Ou vocês podem marcar com um X, ou vocês podem colorir o quadrinho, como vocês preferirem, tá? Número Eu 8 fiz tem igual a do minha vez. Olha, sobre o texto Gato de Botas. Então, fecha lá no texto o Gato de Botas. Qual que é o tipo de narrador do conto? Quem que narra a história? Ele é um narrador observador ou é um narrador personagem? Comprove sua resposta Observador. no texto. Narrador personagem ou observador? Observador. O observador, ele está observando. O texto é falado em terceira pessoa. O gato fez isso. Aí o rei combinou de passar na estrada com sua filha. O gato teve a ideia de fazer assim, assim, assado com seu patrãozinho. Então, sempre alguém está contando a história. O gato não fala. Eu tive a ideia de colocar o patrãozinho para nadar no rio e tomar suas roupas. Eu falei com o rei. Não, ele não fala dessa forma. Se ele falasse sempre em primeira pessoa, eu tive a ideia disso, tive a ideia daquilo, seria narrador personagem. É um narrador que também participa da história e faz todas as partes mirabolantes. Mas é só um observador. Viu? Não pode... Até que página de língua portuguesa? Não sei. Depende de como render a aula, tá? Mas eu planejei até a 94. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. 94? É. Não, 93, não? Não. Vamos lá. Então, olha, o conto apresenta o narrador observador, certo? E um trecho que comprova isso, pessoal, é... Rápido, como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Tem outras partes do texto que comprova isso? Tem. O seu texto, ele é enumerado em parágrafos. Para isso, nós enumeramos parágrafos. Então, vocês vão voltar lá nos parágrafos do texto. São vários, são 47, e vocês vão escolher um parágrafo ou uma frase que comprove que realmente é narrador observador. Então, vocês têm o texto enumerado de 1 a 47. Vocês vão procurar uma frase que fale, comprove que é um narrador observador. Que o texto não é em primeira pessoa, que alguém está contando a história. E quando vocês encontrarem, vocês têm que colocar entre aspas, certo? Sim, eu já encontrei a minha. Tia, posso ler a minha resposta? Qual é o parágrafo que você pegou? Fala para mim para eu conferir aqui no meu livro. O gato dirigiu. O conto apresenta... Eu quero o número do parágrafo. Observador. Não. Eu quero o número do parágrafo para eu conferir aqui no meu livro. Eu escolhi o 1. 1? Pode falar. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa. Isso, até aí. Ponha entre aspas e pode copiar essa frase. Perfeita. Na letra B. Outra criança pode falar o número e ler a resposta. Eu, tia. Pode falar o número do parágrafo que você escolheu. Parágrafo 11. O gato correu logo ao patrão dizendo... Tia, eu sei um parágrafo. Viu? Pode escrever esse aí. Você coloca entre aspas e escreve do jeitinho que está no livro. Certo? Tia, eu sei um parágrafo. Pode falar, Felipe. Qual o seu? O 2. Nosso gato esperou pacientemente, por fim viu suas esperanças se tornarem realidade. Ok.
Como o seu parágrafo é maior, você coloca aquele sinalzinho entre parênteses, 3 pontinhos de reticência e fecha aspas, tá? Não precisa copiar o parágrafo todo. Mais alguém, gente? Pode falar aí para mim. Tia, Oi, pode falar o número e ler. eu também tinha escolhido 2. Tudo bem, ok, tá certo. Mas Mais podia- alguém? Vocês que vão fazer. Eu acho melhor vocês me falarem qual vocês vão copiar. Ô, tia, o 11. Pedro, pode falar. Tia, o 11. Só um minutinho, Professora. Eu também vou copiar o parágrafo 1. Ok, Pedro, pode ler. Eu vou copiar o parágrafo 3. 13? 3. 3, deixa me ver. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco. Ah, mas esse aí foi o que eu sugeri ali no livro. Escolhe outro, Pedro, senão vai ficar igual da resposta A. Tá certo? Vai ficar igual. O 7. 7. Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza. Aqui é fala do rei. Esse não pode. Escolhe outro. Professora, escolhi o número 4. É que eu ainda estou ouvindo o Pedro, calma. Escolhe 9. outro, Pedro. 9. 9. Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de 2 criados. Certinho, pode ser o 9. Pode falar, Clara. O parágrafo é o 25 e agora eu vou escutar nele. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Certinho. Marina. Professora, ela fez igual. Ok. Pode falar, Sofia Moura. Parágrafo 11. 11. Uhum. Ok, certinho. Mais alguém, gente? Vocês têm que me falar o que vai copiar. Ô, tia, mas parágrafo é o parágrafo inteiro? Não, quando o parágrafo é muito grande, eu já expliquei que coloca aquele sinalzinho. Abre o parêntese, coloca pontos de reticência, que são 3 pontinhos, fecha o parêntese. Quer dizer que ainda tem mais assunto. Aí você fecha aspas. Tem que abrir com aspas o texto e fechar, certo? Porque você está retirando originalmente do texto. Então, é fiel, tem que ser igual. Tia, eu posso escrever o parágrafo 7? Não, o 7 é fala do rei. Não pode. Tá. Escolhe outro. Eu posso colocar o 4? Pode, o 4 pode. Tia, pode escrever o 3? Eu coloquei o 25. Ó, teve fala junto aí, eu não entendi. Só escutei o número 25. Pode ser o 25. Ah, tia, eu vou colocar outro. Eu não sabia que tinha mais, esqueci. Professora, Escolhi outro. colocar o número 5? 5. Espera que eu tenho que conferir. Não, isso aqui é a fala direta do gato. Não pode. E o 4? O 4 pode porque tem a parte do parágrafo que fala disse aos guardas. Aí pode. Está Tia, comprovando. posso colocar o parágrafo 11? O gato correu logo ao patrão dizendo. Pode. Aí é só para eu colocar dizendo? Não, é só até dizendo. Aí você fecha aspas. Abre no início e fecha. Tá. Oi. Eu coloquei mas eu coloquei só até deliciosa e coloquei o
o ponto. Sim, ok. E fecha aspas também, tá? Tia, parece que a Thaís Queiroz não tá aqui na reunião. Como vocês, então, Tá aqui, Vi. como era pessoal, vocês podem escolher aquilo que vocês quiserem, não sendo falas diretas, a não ser que tenha algo de... Professora, posso colocar até eu disse ou quero falar com o rei? Qual é o número? É 4. Tem que colocar tudo, porque se você colocar só quero falar com o rei, é uma fala direta. Precisa explicar que disse aos guardas, então alguém está contando. Ah, tá, obrigada. Tia, sabe aonde que tá escrito o parágrafo 11? O gato correu logo ao patrão dizendo, eu posso colocar os 2 pontinhos ou não precisa? Coloca 2 pontinhos, aí depois você fecha aspas. Você vai copiar igualzinho, tá no texto. Tia, até agora a internet da senhora apagou. Professora, deixa eu colocar o número 13. 13. É uma fala. Aqui, ó. E o que eu deverei fazer? Só é narrador observador quando alguém vai contar. Então, você precisa continuar a frase até o final. Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. Porque aí alguém está olhando, está ouvindo e reproduzindo a fala. Precisa ser a frase toda, certo? Porque você pegou uma fala. Tá bom. Professora, eu coloquei a 39, tá certo? Vou olhar aqui. A carruagem já estava chegando ao castelo, o rei curioso quis visitá-lo. Certinho. Mas alguém tem dúvidas, gente? Não pode ficar dúvidas. Fala direta não comprova que é narrador observador, a não ser que tenha um complemento na frase. Tia, eu já assisti esse filme, O Gato de Botas. Eu acho que também tem desenho. Esse gato de botas aí aparece no Shrek. Verdade. Gente, alguém tem dúvidas? Bernardo, qual você escolheu? Qual parágrafo? Tudo tranquilo, gente? Sim.
Ok. Então, gente, esse texto, né, O Gato de Botas, no início da história, vocês viram que foi escrito pela primeira vez, né, por um escritor há mais de 300 anos, né, o Charles Perrault. Depois dele, outros escritores reescreveram a história, né? E uma das escritoras aí que citam no livro é a Tatiana Belink, certo? E também o Auguste Ascension. Que nomes? É espanhol, né, gente? Eu não vou saber falar isso aqui porque eu não falo espanhol. Então, são duas versões diferentes que o QR Code do Bernoulli traz para vocês. Então, quem tem um aplicativo baixado no celular ou quiser depois conferir, se não quiser conferir pelo aplicativo, pode digitar no Google o nome do livro com o autor e baixar em PDF para ler, tá? Tem oportunidade também para conhecer as duas versões reescritas aí por outros escritores, certo? Então, veja bem, o Charles Perrault, gente, é um escritor de uma porção de contos. Não é só do Gato de Botas, não. Então, Perrault, ele nasceu em Paris em 1628, né, e morreu em 1703. Foi um dos grandes responsáveis por popularizar uma literatura que agradou muitas crianças, porque ele sabia como envolver, sabia como dizer, como criar histórias diferentes, fantasiosas, como aconteceu aí no Gato de Botas. E ele também ressalta que o conto vem lá daquele ensinamento oral, daquelas histórias contadas por pessoas, de um para outro, até chegar nos contos que vão sendo registrados em papel, como nós temos hoje os livros. Então, veja bem, isso fez com que surgissem diversas versões. A fala das pessoas, quando contam uma história, às vezes conta de forma diferente. Então, se eu conto de um jeito, a pessoa entende e ela vai recontar do jeito dela de outra forma. Aí já vão criar duas versões. A minha, que eu contei, a do outro que ouviu de mim e contou para outra pessoa. Então, sempre vão mudar, de sabia linguagem. que eu sei falar espanhol? Olha só que chique, hein? Então, aquela expressão de quem conta um conto aumenta um ponto é a mais pura verdade. Porque a hora que eu conto uma história, eu conto do meu jeito. Aí vocês ouvem a história e vão recontar do jeito de vocês, aquilo que vocês lembraram, aquilo que ficou mais marcante. Aí talvez vocês vão dar ênfase para outro momento da história que eu não achei importante, mas que você achou interessante, diferente. Aí é a formação dos contos nas várias linguagens e nas várias reescritas dos escritores, certo? Então foi que Perrault teve a ideia, né, de começar registrando aquilo que ele iria escutando das pessoas. Então, o que ele escutou das pessoas que já haviam escutado de alguém foi para os livros. Assim como o Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, que nós acabamos de ler aqui no livro. São exemplos de histórias que ele ajudou a tornar conhecidas, né, como nós temos hoje. E muitas delas, inclusive, ganharam adaptações para o cinema, né? Tem filme. Filme da Cinderela, filme da Chapeuzinho, certo? Filme do Gato de Botas. Então, vão para o cinema, saem da literatura escrita e permanecem numa literatura cinemática, né? Para o cinema. Outras fontes, vejam aqui. Nem tão sozinhos assim. Sugestão do livro. Tudo que o livro sugere, gente, seria muito bom quando vocês tiverem oportunidade de irem a alguma livraria ou de pedirem pela internet algum livro, optem pelos exemplos do livro de vocês. São livros da atualidade, livros que vêm
selar aí o conteúdo e que ajudam também no desenvolvimento de vocês, tanto na imaginação, né, nas ideias aí, e também no conteúdo, falando sobre contos. Nem tão sozinhos assim, é da editora Lê. Ângela Carneiro conta uma história em que os irmãos e primos, moradores de grandes cidades, se veem sozinhos em um sítio, onde faltam luz e comida, não há gás nem água quente, e sim um fogão a lenha e muita chuva. Leia o livro e saiba se todos foram felizes para sempre. É uma situação de dificuldade financeira, que é a característica do conto. Mas será o que tem mais nesse livro? Será que tem personagens fantasiosos? Será que tem animais que falam? Só lendo para comprovar. Fica aí a sugestão de leitura para o final de semana. Quem sabe vocês conseguem encontrar esse livro pela internet. Basta vasculhar, hein? O conto conversa com outros contos. Vocês conhecem outros livros, vocês conhecem outras histórias, principalmente Pequeno Polegar, João e Maria, Gato de Botas, João e o Pé de Feijão. São histórias que vocês podem tirar personagens importantes, personagens que são também antagonistas, que dificultam a vida do protagonista, certo? E fazem a diferença da história, dá aquele ar de problema, conflito e que precisa ser resolvido. Bom, vamos ver o que o livro propõe para nós. Veja, você tem que marcar aquilo que é comum, aquilo que é semelhança, que acontecem nos contos. Por exemplo, João e Maria, o Gato de Botas, João e o Pé de Feijão e o Pequeno Polegar. João e Maria, vamos relembrar aqui. A situação estava difícil. Um casal morava na floresta, tinham 2 filhos, o pai e a madrasta. Aí o que acontece? A madrasta resolve falar para deixar os filhos na floresta, porque não tinham mais comida para alimentá-los. Estavam passando dificuldade financeira. O pai leva os filhos para a floresta. Mas a Maria ouve a conversa e pega pão para jogar pelo caminho para eles voltarem. Só que um passarinho come esse pão no meio do caminho e eles ficam perdidos lá. Eles andam procurando o caminho de volta e encontram a casa da bruxa, que faz João um prisioneiro, quer comer o João, a Maria de empregada, certo? Mas aí, depois de toda a história, eles conseguem reverter o caso e matam a bruxa. O Gato de Botas nós lemos, vocês conhecem a história. João e o Pé de Feijão também passa por problemas financeiros, a mãe e um filho e uma vaquinha. Essa vaquinha era o sustento da família. Com o leite que ela produzia, ele vendia e pegava dinheiro. Só que ele resolveu vender a vaca. Quando ele resolve vender a vaca, ele encontra um mago que oferece feijões em troca, e dizendo que os feijões eram mágicos. Ele acreditou na história e foi para a mãe correndo. Mãe, vendi a vaca por 3 feijões mágicos. A mãe ficou muito brava e jogou os feijões pela janela. Esse feijão nasceu um pé enorme que foi até o céu. João foi subindo no pé de feijão. Lá ele encontrou um castelo, um gigante. Tem histórias que a mãe e o gigante. Tem histórias que é só o gigante e a galinha de ouro. Então, tem versões diferentes. Ele realmente consegue roubar a galinha de ouro, vai para casa, mata o gigante. Então, assim, são histórias mirabolantes e que têm alguns pontos em comuns. O Pequeno Polegar também é uma história de dificuldade financeira. São 7 crianças e o menorzinho foi apelidado de Pequeno Polegar. Oi? O que é que você disse? Agora tá melhor, agora mesmo a senhora começou a travar, agora melhorou. Ai, estou igual aquele vídeo de um artista que faz no YouTube. Travou, travou, destravou, travou de novo. Ó Jesus na causa, gente. Então, vamos lá. Família muito pobre que resolve abandonar filhos na floresta. Quem que faz isso? Qual das histórias? É uma João família e Maria. João e Maria.
João e Maria, muito bem. Façam o X. A bota é citada como um elemento da história. Em qual das histórias tem uma bota? O gato de botas. Botas. Muito bem. Gato de botas. O polegar também abandona os filhos na floresta. Eu esqueci de falar dele. Ele fica sozinho na floresta. Tem mais alguém que tem uma bota citada na história? Não. Pequeno polegar. Eu tinha ficado que eu nunca assisti o Pequeno Polegar. Eu não quero. E aí, eu O personagem principal, ele consegue adquirir fortuna. Devido à sua astúcia, que é inteligência, O esperteza, gato de botas. e engana os outros. Quem faz O isso? gato de botas. O gato de botas. O gato de botas faz isso? Só o gato de botas fica rico nessas histórias? Não. Só o gato de botas. Não, João pega feijão. pede feijão. João e pé de feijão também. Mais alguém? Ô tia, o João Eu saiba Oi, não, Maria. tia. O que eles levam para casa da bruxa? Que eles encontram quando fogem? Sapato. Pedras preciosas. Ciosa. Isso. E o pequeno polegar também. Todos Nossa, ficam todas? ricos. Todos ficam ricos, têm ideias diferentes. Passam aperto, gente. Passam aperto. A história dá aquele conflito. Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Tem que surgir uma ideia. De repente, eles conseguem driblar a situação e ainda ficam ricos. A história apresenta um gigante como personagem. Aonde tem João gigante? e o pé de feijão. João e o pé de feijão. João e o pé de feijão. Gato de botas. O gato de botas. Ele apresenta um gigante. Tia, Parte da é o João e o pé de feijão, porque João é, e Maria. João e pé de João e feijão. o pé de feijão. Que o feijão cresce, aí um gigante meio que mora lá, não sei. O gato não de lembro muito, botas, não. ele apresenta o gigante, o mar Uma mulher. gigante, só na versão do Charles Perrault. Nas outras versões, não apresenta o gigante. Então, o livro, nosso livro, como resposta, não aceitou generalizar todos os contos do Gato de Botas como apresentação de gigante. Viu? Então é o João e o pé de feijão. E o pequeno polegar. Tia, eu nunca vi o gato de botas, eu acho que eu só vi de desenho, não sei. E o pequeno polegar eu também não vi. Mas o João e Maria, eu acho que vi o João e o pé de feijão. Eu nunca vi o Pequeno Polegar e o Gato de Botas, só o Gato de Botas. O Gato de Botas é uma historinha linda, Gato de gente. Botas. Não, eu vou assistir. Eu não sei como E é que eu é, sei mas de cor eu já os assisti personagens o da Shrek, história, tem o gato de botas. eu nunca assisti. Em o Pequeno Polegar, não. pequeno, tia, eu assistia 24 horas, eu não parava de assistir, eu voltava toda hora para assistir. O gato de botas, de tanto eu ver, eu já gravei o nome de todos os personagens. Gracinha. Oi, quem me chamou? Objetos mágicos do antagonista que são roubados
Pelo personagem principal. Aonde que... João e o pé de feijão. João e o pé de feijão. O gato de bota. Ó, João e o João e o pé de pé de feijão, feijão. ele rouba, né? O João rouba a galinha de ouro. A galinha e as João moedas. e o pé de feijão. Isso. E quem mais? O gato João e Maria. João e Maria. João e Maria. João e Maria. Só que é objetos mágicos. João e Maria roubam pedras preciosas. Pedras preciosas não são objetos mágicos. Aonde mais tem O objetos gato de mágicos? botas. Não. O gato de botas. Não. Gato de botas. Um pequeno polegar. Vou dar para vocês aí de desafio. Depois que passarem as avaliações, tá? Depois que passarem as avaliações, vocês vão assistir o filme Pequeno Polegar e vão descobrir qual foi o elemento mágico que foi roubado, tá? Pelo Pequeno Polegar. Tia, essa pergunta você coloca lá no grupo, porque eu não vou lembrar muito, não. Ai, gente, vocês têm memória Eu também boa. não. Eu também não não. lembro. Eu não Tia, eu não lembro. lembro. Eu tento lembrar, mas depois eu esqueci tudo. Tia, eu fui fazer o dever, né? Eu esqueci um tempão, tantão de dias. E, gente, vocês Eu ficam também, voando, gente. eu também. Tem que exercitar essa memória, tá? E vocês estão muito novos, muito jovens para esquecer dessa maneira. Deixa para eu. Tia, não tem jeito. Bom, Tia. oi. O Pequeno Polegar tem filme? Tem. A minha Eu vou irmã procurar já na Netflix. assistiu. Eu nunca assisti, só o João Pé de Feijão, Gato de Botas, só metade do desenho. A minha mãe já assistiu o filme e João Maria. Ah, é? Então fica a dica aí para vocês assistirem aí no final de semana, viu? Finalzinho do sábado, depois da nossa aula. Quem sabe dá certo de vocês assistirem. Quem é que tem final feliz? Os personagens passam a viver com a fortuna e com a fartura e tudo que eles conseguem. João e Maria. Só João e Maria? Pequeno Maria, João e Pé de Feijão. João Pé de Feijão, Pequeno Polegar. Pequeno Polegar também. Só João e Maria e Pequeno Polegar? João O Gato de Botas e o João Pé de Feijão. Todos. Todos eles adquirem fortuna e fartura para o resto da vida. Fartura, né, que eles compraram com uma herança, né, adquirida de forma enganosa. Foram lá roubar, mentir. Não gosto muito desses finais, não. Mas por quê? Mas é a diferença, né? Tia, o que é fartura? Fartura é você ter tudo que precisa, em abastança. Tá. Eu acho que hoje à noite eu vou assistir com meu irmão, fazer Animais. uma pipoquinha e sentar no sofá e assistir. O Pequeno Polegar e o Gato de Botas. Então, mediante tudo isso que nós falamos, quais desses contos possuem semelhanças? Quais desses contos, então, podem ser citados como semelhanças em todos os aspectos? Todos conseguem a fortuna e enganam e roubam, e todos vivem felizes com a fartura. Isso. Não são todos, porque não foram todos os itens preenchidos por todos. Mas João e o Pé de Feijão e o Pequeno Polegar, primeiro e o último, eles estão repetindo sempre as estrelinhas. Olha aqui, deixa eu voltar lá. Olha, o João e o Pequeno Polegar
família que largou as crianças na floresta. Aqui, personagem principal consegue fortuna por causa das ideias. João, pequeno polegar. Aqui, terceiro, final feliz. João e o pequeno polegar. Claro que João e o pé de feijão. Ah, eu falei João errado, é aqui, ó. Opa. João e o pé de feijão. Eu estou lá no João e Maria. É aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Repetiu 4 estrelinhas aqui. Aqui repetiu também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas os outros, apenas 2. 1, 2, 3. Menos quantidade. 1, 2, 3. Menos quantidade. Então, quem mais se repete nas estrelinhas? João e o pé de Polegar. e o João pequeno e o pé de feijão e o pequeno João e o pé de polegar. feijão e o pequeno polegar. repetidos da história e 6 repetidos da história. Então, esses 2 representam as maiores quantidades de semelhança, certo? Quase que comparou aí ao gato de botas de João e Maria também, mas foram apenas Camila 3. tá querendo falar com a senhora? Então, João e o pé de feijão e o pequeno polegar. Eles adquiriram fortuna, fartura, tiveram astúcia, né? Esperteza para modificar a vida e mudar a vida da sua família. Tia, Oi. eu não entendi o número 2. Qual o nome, Mila? O número 2. Qual o nome? Ah, tá. Quarto. Deu certo agora?